quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro. Olá, tudo bem? Olá, tudo jóia? E Vamos você? continuar aí. Keila, é um prazer estar contigo. Ah, depois de a gente tanto combinar, espero que o seu gatinho esteja bem, né? Tá Ele tá bem, bem? agora ele tá bem. Tá um susto. Bom, esse aqui é meu segundo programa. Eu falo, o Jimmy tira um sarro de mim, porque ele fala que eu falo como se fosse ao vivo, e ele é gravado esse programa. Ele não vai ao vivo, ele vai depois. Então, assim, já foram vários quarentenados além de mim. Já teve um primeiro quarentenado que foi com a Daniela Aragão, a escritora LGBT QIA+, né? É isso? Me corrija. Porque você não É, QIA, QI+, QI, não, correto, QIA+, é isso? a Certo? gente usa o que ia mais para todo mundo se sentir mais, assim, ter o maior número de inclusão possível, né? Mas, na verdade, você pode falar LGBTQI+, também. Não, mas assim, que fica estranho, assim, alguns falam que estou falando corretamente, porque nós mesmos, nós cometemos esse erro, né, na nossa linguagem. Então, você como expert, né, então a gente tem que, e eu também, eu sou ativista e tudo mais, mas a gente comete esse erro. É um grande prazer estar aqui no meu segundo programa do Quarentenados, com a Keila, advogada, bacharel, né, em Bacharel Direito. em Direito, Tem na rede social aí, tal, LGBTQI+, Direito certo? LGBTQI. QI, só QI, tá? No Instagram. E tem uma outra, um outro Instagram, que esse aí criou polêmica, sobre religião, né? Direito a E Deus. direito a Deus, e que nós também vamos comentar sobre isso. É um grande prazer, Keila. Se apresente, converse, fale um pouquinho de você e que a gente vai ter várias conversas aqui para falar com as pessoas e você tirar nossas dúvidas. Diga lá um pouco de ti, Bom, como você veio primeiro, parar. Primeiro que ela está falando de Brasília, tá? Lá daquele figura lá, ela está lá. eu tô do lado de, assim, eu já estive mais do lado, mas aí eu comecei a pensar que estava meio perigoso ficar ali do lado, porque o negócio não está muito bom e eu não estava gostando muito da vizinhança, aí eu mudei para o mais distante dele, entendeu? Sim, é Mas eu melhor. falo de Brasília, mais propriamente de Águas Claras, é uma região administrativa, né, do Distrito Federal, e meu nome é Keila Guedes. Para mim é um imenso prazer estar aqui, imensa honra mesmo ter recebido o convite. Me sinto naqueles programas assim, de frente para o Bial, de frente para a Gabi, Ah, sabe assim? como se eu fosse Bial a Gabi, né? Nossa Senhora, queria foto. Não, é aquele programa assim que vai ao ar depois, e você fala, meu Deus, será que eu me saí bem? Como é que vai ser quando sair para as pessoas verem? Você fica naquela, né, expectativa. Sim. Tem um quê diferente de live do Instagram, entendeu? Tem uma sensação assim, diferente de live do Instagram, é uma sensação gostosa. Eu tô vivendo isso pela primeira vez, eu tô achando muito Que legal. bom. É legal, porque assim, às vezes o que a gente não puder, a gente corta. Né? É, Dá para dar uma editadazinha. Mas a intenção é que mas o programa então, vá na íntegra. Né? aham. Então, eu sou bacharel em Direito e eu tenho as duas páginas, né, que a gente citou no Instagram, Direito LGBTQI, que falo propriamente dos direitos que vão surgindo para nós, comunidade LGBTQIA+. Então, eu cito se foi promulgada alguma norma, se teve alguma decisão judicial sobre determinado assunto. Eu também tenho abordado acerca de personagens LGBTs que fizeram história. E tem uma página específica que eu falo, que é a página Direito a Deus, que eu falo especificamente acerca da desconstrução da Bíblia em relação às pessoas LGBTQIA+. E desde 2017 eu tenho a página do Direito LGBTQIA+, né? E a página do Direito a Deus eu comecei este ano, mais ou menos em março, e fiquei um mês mais ou menos com a página, um mês e pouco,
Aí o Instagram, por conta de denúncias homofóbicas, porque junta LGBTQIA+. Com Bíblia, A coisa não bate, né? para Quer dizer, os não. conservadores não bate. Assim, Exato, bate, mas para os conservadores não. E exato. eu recebia muita mensagem, né, LGBTI fóbica e tal. E aí, acredito eu que por conta dessas denúncias, o Instagram desativou minha conta, assim, sem explicação nem nada. Mas quando foi essa semana, depois, exatamente quando fez 30 dias, foi dia 20 de abril, agora dia 20 de maio, eles reativaram minha conta, mandaram um e-mail para mim dizendo, assim, eu até achei engraçado, assim, porque eles mandaram um e-mail falando assim, a gente sabe que você está tendo dificuldade de acessar sua conta, mas os problemas já foram superados e não teve comprometimento de nenhuma postagem sua. Agora você já pode acessar sua conta. Foi esse e-mail que eu recebi do Instagram. Absurdo isso. Tipo Cara, assim, como que é isso? E o Instagram é engraçado, né? Porque assim, se você me denuncia, ele não averigou se isso não, ele, é verídico, né? Então ele simplesmente deleta você e dana-se. É isso? foi assim que eles fizeram comigo. Desativaram minha conta, sem muita explicação, não, sem explicação alguma. E eu acredito que eu tenha tido uma sorte de ter a conta de volta, na verdade, porque a Aliança Nacional LGBT tem parceria com o Instagram. E o Tony viu a postagem que eu fiz no direito LGBTQI. O Tony, que é presidente da Aliança Nacional LGBT, o Tony Reis. E muito gentilmente ele veio falar comigo e disse: olha, a gente tem uma parceria com o Instagram, então eu vou entrar em contato com eles e vou falar da situação da sua página. E muito gentilmente ele foi, falou com o pessoal do Instagram e tudo. Eu acredito que eu tenho ainda conseguido recuperar minha página por isso, sabe? Porque a sensação que eu tive realmente foi de que o Instagram ele simplesmente recebe um grupo de denúncia, um grupo número X de denúncia, e simplesmente desativa a tua conta sem te perguntar, sem analisar, sem até porque você tenta entrar em contato, não consegue, não tem um meio de você entrar em contato, né? Eu acho que eles tinham que melhorar essa questão, porque, puxa vida, nós estamos na era digital, e principalmente agora com a pandemia. E muitos recursos, a gente se deu nesses recursos de live, de Instagram, né? No Instagram, no Facebook, teriam que melhorar isso, porque não podem simplesmente deletar a pessoa sem, sei lá, eu sei que deve ser difícil, porque entre uma coisa você denunciar e a outra de você averiguar, demora, né? Eu acredito que isso leve tempo. Porém, poxa vida, não pode simplesmente deletar sem consultar, talvez, alguns seguidores, não sei. Eu acho que tem que ter uma forma. É, pelo menos fazer por amostragem uma observação das postagens para ver se, por exemplo, a minha página, quando ela foi desativada, ela tinha 30 postagens, não é muita coisa. Sim. Então não era uma página difícil de ser analisada, né? Mas eles simplesmente desativaram a conta enquanto analisavam pelo, pelo contexto, né? Porque depois reativaram. Então, devem ter depois olhado, ou nem olharam, não sei, e simplesmente atenderam ao pedido da aliança, alguma coisa nesse sentido, realmente não sei. Mas o importante é que a página voltou, né? E era uma página que estava realmente tendo muita mensagem. Eu fazia muita promoção da página, então eu recebia muita mensagem LGBT-fóbica. E assim, a página, em 20 dias, ela tinha 1.000 seguidores. O que é muita Tem coisa. relevância, né? Se mostra que tem relevância. Então, eu Exatamente. estava na minha outra entrevista com a Daniela Aragão, que é escritora LGBT, ela estava falando assim, o que tem uma coisa a ver a sua opção religiosa, porque o hétero não fala, eu sou
hétero católico. Você não precisa falar que você é lésbica católica ou lésbica espírita. Não, não tem nada a ver. Você tem o direito de ter a religião que você quiser, né? Tipo, enfim. Sem dúvida. Então isso cria relevância. Então é um tema, mas é um tema que traz realmente os nossos amigos aí de direita, né, de direita extrema, e nessa questão religiosa que eu acho assim que cada um tem que ter o que bate no seu coração e acabou, não tem que fazer polêmica sobre isso, né? E é por essa questão o nome da página ser Direito a Deus, porque algumas pessoas me perguntam, né? Eu iniciei com essa temática dentro da página do Direito LGBTQI. E a forma que eu encontrei de falar dessa temática da Bíblia dentro de uma página que fala de direito foi exatamente colocar direito a Deus. Porque é isso, de certa forma, que os cristãos, principalmente evangélicos, mas católicos também, tentam fazer com a gente. Tentam falar assim, olha, Deus te rejeita. Deus não te aceita. E quando você se revela, você se declara dentro de uma igreja dessa, eles te expulsam. Então, é como se eles estivessem tirando um direito que você tem. E não é simplesmente um direito como ser humano, é um direito previsto constitucionalmente. Todos têm direito a ter uma crença religiosa. Isso é o que diz a nossa Constituição. Então, foi com essa visão que eu trouxe a temática de pessoas LGBTQI a mais e o direito a Deus, e agora, especificamente, a página Direito a Deus. Porque se a gente para analisar, o que eles fazem com a gente é exatamente isso. Olha, esse Deus aí, ele não te aceita, você não tem direito a ele, você tem o pecado morto, o pecado capital. Você tem um pecado que é abominável para Deus, ele não te aceita, você não tem direito. Se você quer Deus, então você entre para a igreja e viva o celibato, vai viver sozinho, ou sozinho. Aí é o novo discurso, né, que trazem assim, olha, não tem problema você ser homossexual, o problema é praticar, porque Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. O que Né? fala pro hétero? O hétero, vamos dizer assim, então. O que ele fala pro hétero? Então teria que ter algum jargão que dissesse para ele, porque ele peca quando se ele não casa, sei lá. Enfim. Não, Umas coisas esse, absurdas. sim, 1918, sabe? Sei lá. sim. Não, Tinha menos ainda. e é assim, lá no século XII, a igreja começou a condenar, mais ou menos ali, século XII, a igreja começou a condenar as relações entre pessoas do mesmo sexo, né? Além de ter surgido a questão da demonização das coisas, então tudo era Satanás, tudo era o diabo. Antes o diabo não tinha tanta força, depois o diabo começa a ganhar uma certa força, ao ponto dele começar a entrar na vida das pessoas e dominar. E aí, se uma pessoa nascesse com um determinado problema de saúde, tinha a questão da demonização daquela pessoa. E até hoje as igrejas pregam isso. Se você tem, por exemplo, a minha namorada, o irmão dela tem um problema de saúde. A mãe dela já chegou a ouvir que ela teve um problema de saúde porque a mãe pecou. Que ele nasceu com problema de saúde porque a mãe pecou. Ué, não E a teve. mãe fez Agora, Keila, a respeito do Paulo Gustavo, que ele era gay, então ele estava pagando, pegou Covid. Ah, cara, que absurdo isso. Agora, ninguém fala das pastoras que morreram, dos pastores que morreram. Estamos fazendo o quê? Né? Ninguém fala. E aí veio essa questão, e aí eu fiz até um vídeo sobre isso. Primeiras igrejas falaram assim, olha, vem para a igreja que Jesus vai te curar. Se você é lésbica, se você é mulher, se casa com um homem, você vai gostar e Jesus vai te curar. Se você é um homem, se casa com a mulher e vem para a igreja que Jesus vai te curar. Mas aí, eles esqueceram de combinar com Jesus. Né? E Jesus não curou e nem passou procuração para eles falarem isso. Exato. E aí, o que aconteceu? A cura não veio.
Como a cura não veio, eles foram arrumar uma outra alternativa. Não, peraí, se a cura não veio, a gente precisa arrumar uma solução. Então a solução agora é: não tem problema você ser homossexual, o problema é você praticar. Como Deus não curou, eles impõem o celibato, E né? me fala uma coisa, por que que você resolveu, porque assim, na sua página no LGBTQI+, você fala sobre diversos processos que tiveram vitórias, né, do processo. E, primeiro, da onde você tira, porque as pessoas podem falar assim, ela tira, sei lá, da cartola e não sei o quê, e traz aqui. Me explica como você faz isso, trazendo essa informação, porque aqui no Quarentenados, nós procuramos sempre fazer também, trazer informação segura. A gente não vai fazer fake news, ok? Então, assim, quero saber de onde você tira essas informações. E, dois, por que te levou a tomar essa outra veia é, do nosso. Tomar outra vez sobre essa questão religiosa? Então, é, quando eu comecei a página, eu falava mais sobre leis que existiam estaduais, né? Hoje eu tenho focado mais nas decisões que você está falando. São decisões que elas estão disponíveis no Google para quem quiser pesquisar. Então, por exemplo, tem alguns sites que normalmente eu pesquiso para saber se surgiu alguma decisão nova. São sites que trazem eles fazem uma coletânea de decisões. Então, por exemplo, o site migalhas.com, o site Conjur, Conjur, conjur.com, o site juristas.com. Aí eu não me recordo quais são .com.br, mas tenta.com ou .br que você vai conseguir. Gente, ela é bacharel, tá? Ela é bacharel em direito. Então, assim, ela não está colocando uma coisa que não é real, tá? Então, Não, de forma alguma. não, Inclusive, só tô reiterando aí, porque você pode ter os desavisados que pode achar e faz pensar que é, né? Não é fake news aqui. não, não. Inclusive, assim, quando já aconteceu de eu tomar conhecimento, às vezes eu consulto no Google de forma livre. Por exemplo, eu coloco assim, transexual, danos morais, certo? Já aconteceu de eu encontrar uma decisão, uma determinada decisão. Só que numa matéria jornalística, por exemplo, só que lá indica, por exemplo, o número do processo judicial e eu ir consultar esse processo judicial e eu não encontrar. Se eu não encontro o processo judicial, porque eu gosto de abrir a decisão. E eu Uhum. gosto muito do site do Migalhas, do Conju e dos juristas, porque eles te dão um link para você acessar a decisão. Tanto que nas decisões que eu coloco, nas postagens que eu faço, eu coloco trechos da decisão. E eu coloco a fonte, né? Então, exatamente para trazer essa credibilidade e também porque tem muita gente, tem muitos advogados, eu não advogo, né? Mas tem muitos advogados que seguem a página, então eu sei É isso que eu que ia te isso. perguntar. Porque, assim, qual é o perfil dos seus seguidores? Porque você tem vários ali, né? Eu sei qual é o perfil dos seguidores que estão contigo ali. A maioria é de direito ou muitos estão procurando seus direitos, né? Também. A maioria não é de quem é formado em direito, não é de advogado. A maioria é um público leigo em busca de informação, né? Inclusive tem uma coisa que eu acho muito bacana é que tem um público muito grande de adolescentes, entre 13 e 18. É um público muito grande mesmo, assim. Você vê aquela carinha assim de adolescente, sabe? E é um pessoal que busca saber o que está acontecendo, que quer saber que direito que tem, né? Então, eu recebi já mensagem de adolescente perguntando, olha, o que eu posso fazer? Meu pai pode me expulsar de casa, minha mãe pode me expulsar de casa por eu ser LGBT.
né? E aí você vai, conversa com a pessoa, explica. E tanto na página de Direito LGBT quanto na página de Direito a Deus tem um público de adolescente bem grande. Mas a grande maioria tá na faixa dos 25 a 35 anos, mais ou menos. E a maioria é composta por um público que está buscando saber os seus direitos. Mas tem um número razoável de pessoas do direito mesmo, de profissionais do direito. E então eu sempre coloco a fonte, coloco trechos da decisão, exatamente para eles saberem onde eu encontrei. Quando eu não encontro em pesquisas feitas no site do Migalhas ou do Conjur ou do Juristas, ou não encontro no Google de forma genérica, aí eu procuro nos sites dos tribunais. Todos os tribunais têm um site. E todos eles têm, assim, um campo chamado jurisprudência. Essa jurisprudência é onde se encontram as decisões que esses tribunais proferem. E aí eu clico em jurisprudência e aí tem a opção, assim, de você fazer a pesquisa aleatória. E aí lá eu vou lá e faço pesquisa conforme... Aí eu procuro, por exemplo, a última pesquisa que eu fiz foi porque eu procurei registro, bebê, dupla maternidade. E aí eu encontrei a última decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, que determinou o cartório fazer o registro de um bebê gerado por inseminação caseira de um casal de mulheres, né, e elas conseguiram esse direito de registrar o bebê no nome das duas, assim como já tinha sido decidido no Tribunal de Justiça daqui, Distrito Jurisprudência, Federal né? e Território. Porque se existe já alguma lei a respeito Não, disso, não existe. se ganhou, então agora os próximos vão ganhar, vão ter esse meio para se basear, certo? Certo. É porque, na verdade, é o seguinte, existe a modalidade de inseminação assistida, que é quando você faz na clínica, e aí você tem um laudo médico, tudo bonitinho. Aí você tem uma produção jurídica, nesse caso. Agora, quando você faz uma inseminação caseira, pela sua conta e risco, assim, você pega o material de um doador, seja amigo ou seja anônimo. E deve ter um monte disso aí, né? Para o custo, porque o custo é caro, não é baratinho, não. Exatamente, exatamente. Por baixo, você paga uns R$ 5.000 para fazer uma inseminação numa clínica. Não é todo mundo que consegue pagar isso. Isso eu tô falando assim, gente, de quando me foi proposto por um médico, que eu estava casada na época, e eu estava consultando sobre isso em 2018, e era mais ou menos esse o custo. Eu nem sei mais ou menos quanto é que está hoje, não, mas foi isso que ele me perguntou, isso foi o valor que ele me passou. Mas de uma vez inseminar, né? Uma vez. Porque se Uma for vez, duas, uma aí é tentativa. mais cinco. Aí é mais Isso é uma tentativa. cinco. Tem umas amigas também que fizeram e não saiu Exatamente. barato, não. Exatamente. E se você para analisar que há uns anos atrás saiu um relatório da população brasileira, no qual 90% da população ganha até 2 salários mínimos, É complicado. para conseguir pagar 5.000 em cada tentativa, é complicado, né? Então, assim, por exemplo, o provimento do Conselho, há um provimento do Conselho Nacional de Justiça que ele prevê o registro da criança, né? E ele prevê a questão da reprodução assistida, mas ele prevê a reprodução assistida, que é feito na clínica, né? Mas ele não prevê em relação à inseminação caseira. E você sabe me dizer sobre a adoção, como que hoje, sei lá, está para casais LGBT? Como que está? É Aí fácil, é difícil? Não sei se você tem essa a gente convive informação. com a gente convive com duas realidades. A gente convive com pessoas que se depararam com um conselho tutelar, com profissionais com a mente mais aberta, com juiz com a cabeça mais aberta,
Porque você passa por várias etapas, né? Você tem que apresentar a documentação, aí vem o conselho, aí faz as entrevistas, aí tem um período de convivência, tem todo um processo. E nesse Uhum. processo, você precisa contar com pessoas que ou tenham a mente aberta para serem favoráveis à adoção de um casal homoafetivo, ou que ainda não tenham a mente aberta, peguem a opinião dele, bote no bolso e exerça o seu papel profissional e esqueça o seu lado pessoal e haja como profissional. Então, a gente conhece situações de pessoas que não tiveram dificuldade alguma e adotaram, e temos casos como que aconteceu com um casal, acho que de Goiânia, que simplesmente estavam com a bebê e eu acho que ainda está esse impasse, eu confesso que eu não estou atualizada, mas o bebê foi tirado deles, porque esse bebê estava na casa de um, como é que chama, meu Deus? Lá, existe uma Lá modalidade, temporária? Lá tipo, temporária? é mais ou menos isso. Existe um lar Sim. temporário, Sim. mas é porque dentro da casa de alguém, você tanto pode se inscrever para você receber uma criança de forma temporária na sua Uhum. casa, como você pode se inscrever para o cadastro de adoção. Então, esse bebê estava num lar desse temporário, com um casal. E um casal homoafetivo se inscreveu para adoção. Eles tiveram convivência com esse bebê e tudo. Depois o bebê foi tirado deles. E tá, Imagine a situação, né? Nossa. exatamente. E teve muita repercussão. Então, assim, se a gente for olhar na teoria, não é para ter nenhum tipo de empecilho, de restrição, nem nada. Existe lei? Não, não existe, mas existem decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal que protegem esse A direito. única lei que tem, que as pessoas LGBTQIA+ têm, qual é que se baseia, eu estou falando assim para as pessoas, para a gente passar essa informação. Qual lei exatamente que nós baseamos para quando entrar com um processo qualquer, ou de, sei lá, eu me separei, ou a pessoa se separou, quais os direitos dela, aonde que ela pode se apegar a isso? Porque hoje tem muito. Sei lá, eu morro hoje e a minha companheira fica a Deus dará, entendeu? Aonde? Você sabe me dizer? Então, a única lei que nós temos aplicada hoje a pessoas LGBTQIA+, é a lei do racismo, que é a 7.716 de 89. Mas ela não é aplicada a nós porque teve uma alteração no Congresso Nacional. Porque, vamos dizer assim, os congressistas, né, senadores e deputados federais resolveram fazer uma alteração e incluir orientação sexual e identidade de gênero na lei. Não. Nós temos inúmeros projetos de lei no Congresso Nacional e nenhum passa porque a bancada evangélica tem 200 pessoas e eles simplesmente não aprovam nenhuma lei. Ah, Keila, a lei reconhecendo o direito a casamento? Não. A lei reconhecendo o direito à pensão? Não. A lei reconhecendo o direito à adoção? Não. A lei reconhecendo licença maternidade para casais? Não. E a gente se apega então a quê? A Deus? Aí, ó, A gente, a a Deus? gente, a gente, a gente se apega a Deus ou ao universo, ao que você crê, para pedir para o Supremo Tribunal Federal continuar exatamente com essa mesma mentalidade que ele tem. Porque os direitos que a gente tem hoje foram concedidos por decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque algumas decisões do Supremo Tribunal Federal têm o que a gente chama de efeito vinculante. Ele vincula todos os órgãos e toda a sociedade. Então, o Supremo vai lá, decide e fala assim: olha, isso aqui tem uma repercussão geral, ou seja, tem um efeito social muito relevante. E aí foram decisões como a decisão quando o Supremo Tribunal, em 2011, reconheceu que uniões entre pessoas do mesmo sexo são entidades familiares. O Supremo falou assim: olha, isso aqui tem uma relevância muito grande. Existem inúmeros casais LGBTs no Brasil e eles não estão tendo reconhecimento, não pode. A nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei.
A Então, nossa se Constituição. nós nos apegarmos à nossa Constituição, é como nos Estados Unidos. Eu não sei se você já viu, acho que é no Netflix, no Netflix, chama EUA, United States America. Tudo isso começa com racismo com os negros, e ele fala, tem um casal gay que o marido dele faleceu e ele foi atrás dos direitos dele, mas ele só ganhou por causa dessa na lei deles lá, tem um número lá que ele fala no documento, no documentário, e ele fala a respeito disso. Então, assim, no Brasil, então, é meio que igual, é meio semelhante. É porque, assim, aqui a gente tem a nossa Constituição Federal, né? Assim como eles têm a Constituição lá. Aqui a gente tem a Constituição Federal e essa Constituição Federal ela é aplicável em todo o território nacional. E aí ela diz assim: o Estado, a República Federativa do Brasil tem como objetivo promover o bem de todos, sem discriminação por qualquer motivo que seja. Algumas constituições estaduais, que só para explicar para quem está vendo, nós temos a Constituição Federal, que é aplicável a todo o território nacional, mas cada estado e cada município tem a sua lei máxima também, que é o que a gente chama de constituições estaduais ou leis municipais, que leis orgânicas municipais, na verdade, leis orgânicas É municipais. naquilo que a gente se baseia, por exemplo, que nem se você ganhar um processo na minha frente, eu vou me basear no seu processo ganho. Então, eu vou falar, olha, fulano ganhou, se baseando nisso, eu vou me basear nisso. É isso? Não, não tem É, nada a ver. É, né? não, tem. O que acontece? Como a nossa Constituição diz que a República Federativa do Brasil tem como objetivo promover o bem de todos, sem discriminação de qualquer natureza, o Supremo Tribunal Federal falou assim: olha, não pode a gente negar a um grupo de cidadãos o direito à igualdade se a Constituição diz que o Estado vai promover o bem de todos, sem distinção de qualquer natureza. E se o Estado diz que todos são iguais em direitos e obrigações, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações na forma da Constituição. Se a Constituição diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ou seja, um dos fundamentos do nosso país, é a dignidade da pessoa humana. O Supremo Tribunal Federal falou assim: olha, baseado nisso, a gente consegue proteger o direito fundamental de qualquer cidadão. E as pessoas LGBTQIA+, elas não podem sofrer esse tipo de discriminação e ser-lhes tirado o direito de constituir uma família porque um grupo da sociedade que é preconceituoso, religioso, conservador e preconceituoso, diz que eles não podem casar simplesmente porque não tem uma lei dizendo expressamente que eles possam. Porque o Código Civil não fala, o Código Civil fala em homem e mulher. Aí o Supremo falou? Ó, então, a parte lá do Código Civil que fala que o casamento é entre homem e mulher é para ser interpretado conforme a Constituição. Então, é para ser interpretado buscando o bem social, buscando o bem de todos, buscando a igualdade, buscando a dignidade da pessoa humana. E aí o Supremo Tribunal foi buscando outras teorias, como, por exemplo, trouxe de fora a teoria do direito à busca da felicidade, sabe? E aí foi construindo essa decisão que em 2011 reconheceu que que as relações entre pessoas do mesmo sexo são sim entidades familiares. E da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal atuou quando reconheceu o direito dos homossexuais doarem sangue, quando reconheceu que os casais do mesmo sexo podem adotar, quando reconheceu que a prática de LGBTI-fobia poderia sim ser equiparada ao racismo, porque se trata de uma
o Supremo Tribunal Federal nos tratou como uma raça, sabe? Como um grupo de pessoas, como uma raça. Como judeus, como negros. E, inclusive, há uns anos atrás, antes da decisão em relação a nós, há uns anos atrás, a lei do racismo foi aplicada ao povo judeu, por conta de uma, se não me engano, uma postagem que teve antissemita, e o Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, a lei do racismo se aplica aos casos de crime por antissemitismo. Semita ao povo judeu. Então, o Supremo Tribunal falou assim, a lei do racismo agora vai ser aplicada, a lei do crime de racismo agora vai ser aplicada a todos os crimes de LGBTI-fobia. Então, hoje a gente tem uma lei, mas a gente não tem uma lei porque ela tramitou no Congresso Nacional. A gente tem uma lei porque o Supremo falou assim, não tem uma lei não, Congresso, você não quer não aprovar uma lei, mesmo o Brasil sendo o país que mais mata LGBT, você não quer aprovar uma lei? Então tá bom, a gente tem essa lei aqui, aplique-se essa lei. Foi isso que foi feito. Não sei se ficou claro assim. Não, ficou. Agora, você fala que você não advoga, né? Mas você fica vasculhando, né? Assim, as Eu coisas, os pesquiso. assuntos, você pesquisa. Eu acho que todas as pessoas têm que pesquisar antes de postar qualquer coisa, viu, gente? Sim. Fica a dica. Sim. Então, agora, voltando lá ao assunto da religiosidade. Posso só fazer um adendo? Sim, claro. É só para explicar que eu não advogo porque eu sou servidora do Poder Judiciário. E servidor do Poder Judiciário não pode advogar, a gente é impedido de advogar. Então, só para esclarecer porque eu não advogo. Mas pode continuar. Beleza. Tá bom. Porque assim, é até bom, assim, eu te instiguei para você falar, entendeu? O que você faz? As pessoas ficaram assim, Bom, então, assim, eu quero saber o que te levou a criar essa página da religiosidade. Eu sei, você já falou lá, mas eu queria que dentro, você, né? Você, pessoa, o que te levou, o porquê disso? Porque, assim, não é todo mundo que tem esse peito, não. Tem algumas pessoas aí que eu sei que querem fazer uma sinagoga, né? Fazer várias outras coisas, só que as coisas não andam. E aí as pessoas desistem. Por que você continua nessa batalha? Então, eu sofri por muitos anos. Eu sou filha de mãe evangélica. Eu cresci desde criança. Desde criancinha, minha mãe me apresentou Jesus. Eu digo assim, porque foi exatamente assim. Então, desde muito pequena, minha mãe me ensinou a orar, minha mãe me ensinou a ler a Bíblia, minha mãe me levava para a escola dominical. E minha mãe me falou da existência de Jesus, de Deus, que Jesus era o meu melhor amigo, enfim. E aí eu cresci com essa educação religiosa, digamos assim, né? E minha mãe sempre me falou que Deus abominava determinadas coisas, e uma delas era a homossexualidade. Porque havia pessoas nas quais o espírito da homossexualidade entrava, e aí essas pessoas começavam a praticar aquilo que era abominável para Deus, que só de passar pela minha cabeça eu iria para o inferno. Eu não precisava nem praticar. Aí eu cresci com medo de Deus em relação a isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu ouvia da minha mãe isso, eu sentia que existia algo diferente. E aí eu tinha aquelas questões de gostar de determinadas meninas, querer estar próxima delas, mas eu não identificava tão bem o que eu sentia. Com 13 anos, eu tive meu primeiro namorado porque eu queria estar perto da irmã dele. O Quem tiro não, saiu né? pela... Quem não? Quem não? Então, o tiro saiu pela culatra porque não me ajudou em nada. Enfim. E
Por exemplo, eu perdi a virgindade aos 20 anos porque eu queria ter certeza que eu gostava de meninos. Eu frequentava uma igreja evangélica, né, na qual eu ouvia que relacionamento entre pessoas do mesmo sexo era pecado, era errado. E eu vivi esse sofrimento por muitos e muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar, e foi aí que eu comecei a entender mais o que eu sentia, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma colega de trabalho que ela mexia com todos os meus sentidos, ao ponto de eu começar a sair da sala. Eu falava, Jesus tem misericórdia que é hoje que eu vou para o inferno. Do tanto que ela mexia com todos os meus sentidos. Eu Então, comecei a perceber. você está me dizendo que você, vamos dizer, que você resolveu pôr essa página porque você sempre esteve envolta com essa questão religiosa dentro da sua família, certo? Do Então medo. sempre foi ali latente sua mãe. Eu acho que a maioria das pessoas LGBTs, elas tiveram essa, porque a família da gente, a mãe, o pai, ou seja lá se foi criado por avós ou não, eles querem incutir o que eles o que eles tiveram, né? Então, a avó foi católica, vai passar para o neto o catolicismo. Se ela foi evangélica, ela vai passar o evangelho. E assim por diante, né? Então, você teve uma experiência muito grande aí, sua mãe devia ser uma mãe bem conservadora, né? Ali naquela bem rígida, e você nesse universo todo ali achando que você era uma pecadora. E aí você quer mostrar para as pessoas que você. Gente, Jesus, Deus, ele é bom. E Exato. você pode ter a religião que ele não vai te recriminar, Deus não vai te castigar, né? Enfim, Exatamente. Então, quando eu tinha 26 anos, eu me abri para o meu primeiro namoro com uma mulher. Foram quase 4 anos de namoro. E foram quase 4 anos de namoro escondido, porque eu tinha medo, um medo absurdo. Eu estava na igreja, ela ia para a igreja comigo, ninguém sabia, ninguém desconfiava. Quando eu terminei o namoro com ela, eu soube da existência de igrejas que aceitavam pessoas LGBTs. E aí eu fui conhecer. E quando eu fui conhecer, eu comecei a conhecer a teologia inclusiva. E quando eu comecei a estudar a Bíblia e a teologia inclusiva, e eu comecei a entender, eita, pera lá, Sodoma não tem nada a ver com homossexualidade, Sodoma tem a ver com a lei da hospitalidade. Então, pera, se Sodoma vamos dizer assim, Sodoma é o núcleo utilizado pela religião, o núcleo de início, sim, todo o contexto da condenação, Sodoma está aqui. Se eu desconstruo Sodoma, eu desconstruo tudo. E quando eu entendi que Sodoma não tinha a ver com homossexualidade, mas com a violação da lei da hospitalidade, porque assim, os homens de Sodoma queriam praticar um sexo com os anjos que estavam na casa de Ló, queriam, era um sexo de homem com homem, era, mas eles não eram gays. Primeiro, não existe uma nação, uma cidade registrada na história onde todos os homens eram homossexuais. Não há. E a Bíblia diz que todos os homens da cidade, a Bíblia ainda fala assim, de todos os bairros, estavam na frente da casa de Ló. Se eram todos os homens de todos os bairros, e as filhas de Ló tinham pretendentes, que a Bíblia também diz isso, então os genros de Ló também estavam lá. E aí o que acontece? Se os genros de Ló estavam lá, Ló vai oferecer as filhas para aqueles homens que eram gays? não tem muito sentido isso não. A história de Sodoma tem várias incoerências. Várias. E aí, só que o que acontece? A Mas religião... então, a Bíblia foi escrita pelos homens, não foi escrita por Deus, nem por Jesus. Sim, Começa por aí. E assim, sim.
você acha, sim, não sei, você acredita que essas pessoas todas, que todas as pessoas, eu, assim, eu particularmente não acho que tem que ter segmentação da igreja, por exemplo. A igreja católica tem que ter os católicos héteros e os católicos LGBT. Meu, não tem sentido fazer um segmento, né? Gente, são os católicos, não importa se é gay, se é trans, sei lá, gente. Mas, ó, o Padre Francisco, o Papa Francisco, para diminuir o cara, o Papa Francisco, ele, ele falou que sobre a questão de pedofilia na igreja, né? E ele também falou sobre os gays, que ele abriu as portas. Foi a primeira vez em, sei lá, uns 200 anos, nem sei quantos anos tem, mas é um absurdo. E eu acho que tem que abrir tanto a igreja evangélica. Bom, o espiritismo, eu sou espírita, é uma porta que acho que por isso que eu sou. Eu acho que eu já fui em todas as. Eu já caminhei em várias religiões, evangélica, kardecista, umbandista, candomblecista, já fui em vários locais, enfim, em filosofias também, né? Mas eu creio na espírita. Mas acho que cada um tem que acreditar naquilo que toca o seu coração. Ponto. Sim, também E acho. para isso você tem que estar aberto e as pessoas têm que abrir as portas, né? E assim, você Sim, acredita que todo mundo, a maioria, né? Não falo todo mundo que é muita pretensão, mas a maioria das pessoas LGBT pensam nisso, nessa inclusão? Eu não vejo, sinceramente, essa preocupação, né? não, não pensam. Posso fazer só um adendo em relação ao Papa, Faça, dentro do que você falou? pode fazer. O Papa Francisco, eu acredito que ele possa ter aprendido muita coisa nos últimos anos. Por quê? Em 2010 foi aprovada a Lei do Casamento Igualitário na Argentina. Ele era o então bispo Bergoglio. Não, Cardeal Bergoglio, perdão, Cardeal Bergoglio. E ele foi um opositor ferrenho à aprovação da Lei do Casamento Igualitário. E ele fez um trabalho mesmo, ele fez um ativismo contra a Lei do Casamento Igualitário. E De isso, onde você viu isso? Me conta, o me então, conta, vou me contar isso agora. conta. Vou contar isso agora. O Bruno Bimbi é um escritor argentino. Inclusive, ele trabalhou por um tempo na assessoria do Jean Willis, do deputado Jean Willis, morando aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E o Bruno Bimbi tem 2 livros. Um é Saindo do Armário. Não, O Fim do Armário, que eu super recomendo. É um livro muito bacana. Eu só não tenho como te mostrar aqui agora, porque emprestei para um amigo meu, O Fim do Beleza, Armário. porque vão ter pessoas escutando a gente no Spotify também, então a gente tem que descrever o máximo possível para que as pessoas não ficam só no visual. Também você já falou o nome, isso é bem importante. Sim. E um outro livro do Bruno Bimbi que eu vou mostrar aqui para vocês, que está aqui embaixo de uns outros, que eu vou mostrar aqui, que é exatamente onde ele aborda mais completo a trajetória da aprovação do casamento igualitário na Argentina em 2010, é esse aqui, ó. Bruno Bimbi, Casamento Igualitário. Tem o Papa Francisco, vou dar uma descrição na capa, tá, gente? E dois homens se beijando ali, e escrito Bruno Bimbi, casamento igualitário. Exatamente. Nesse livro aqui, o Bruno conta toda a trajetória até a aprovação da lei. E o Papa Francisco, como eu disse, foi um grande opositor. Mas ele perdeu a batalha e em 2010 a lei do casamento igualitário foi aprovada na Argentina. Hoje, como Papa, como é que eu enxergo? Eu enxergo um homem que talvez tenha aprendido
nesses anos. Talvez ele tenha aprendido até mesmo com Deus. Às vezes ele mesmo levou um puxão de orelha ali, lá de cima. Com certeza. E um dia ele resolveu abrir a boca e falar assim, olha, os países precisam ter leis que protejam as uniões entre pessoas do mesmo sexo. Veja, o Papa não defendeu o casamento, porque ele já sabia que o Vaticano não iria anuir com aquilo, concordar com aquilo. Então ele falou, os estados precisam ter uma lei que protejam as uniões entre pessoas do mesmo sexo, mas mesmo assim, o Vaticano logo em seguida vem e fala não. E dias depois, o Papa tem que virar, e o Vaticano virar e falar assim, não, pessoas LGBTs não podem ser aceitas nas igrejas. É um sistema com muitos interesses. Você consegue imaginar se o Como Papa... político, né? Político também tem muitos interesses e eles não estão interessados. É só no que dá Exato. ibope e o que pode trazer mais voto, o que pode trazer mais dinheiro. O Vaticano precisa ser... O Vaticano é um estado dentro da Itália. Sim, eu estive E um lá estado em independente. 2010. E um estado independente. Tem um acordo lá feito, acho que Pio II, com Mussolini na época e tal. O Vaticano, o Papa dava apoio ao Mussolini, em contrapartida era criado o Estado do Vaticano. E o Estado do Vaticano, apesar de milionário, esse dinheiro não vem do nada, esse dinheiro vem de muitas fontes, seja máfia, seja o que for, tanto que existe o Banco do Vaticano, que foi criado para ações beneficentes. E a gente não sabe até hoje se esse banco, se o dinheiro desse banco, que nem o Vaticano sabe a soma, é realmente utilizada para ações beneficentes ou não. E isso eu estou falando de um documentário que tem no History, que trata exatamente do Vaticano, é um documentário de 2 horas e 50 minutos. E lá eles falam de várias questões, inclusive dos últimos escândalos que estiveram em relação ao dinheiro, né, que há na conta do Vaticano. Então, se vocês forem no YouTube... A sujeira é grande, né? Vamos dizer assim, desde a época feudal até hoje, a igreja sempre escondeu, inclusive, essa questão da pedofilia, que o Papa Exatamente. realmente colocou na banca e tudo. Mas eu acho que uma hora tinha que colocar, né? Acho que nós estamos no século XXI. Ninguém é santo, né? Mas eu acho que as coisas têm que ser claras. É isso, eu acho que tem que ser muito claro. E, assim, o Papa Francisco, eu também penso de uma seguinte forma: o Papa Francisco venceu essa estalante no Papa também por algumas questões que acharam melhor ser um Papa latino. E agora deve ser algo bem... Veja só, nesse documentário, eles falam que o Papa veio exatamente com uma expectativa de colocar ordem na casa. Né? Eu, particularmente, Keila, eu gosto do Papa Francisco. E eu acho que ele tenta. Agora, você faça uma ideia, a gente vive num país religioso que é o Brasil, certo? Imagine Roma no Brasil e o Papa se levantando para dizer que os estados deveriam ter uma lei que protegesse as uniões homoafetivas. Os caras mais poderosos do Brasil são religiosos. Edir Macedo, Silas Malafaia. Imagine que esses caras coloquem dinheiro, se a Roma fosse aqui, se o Vaticano fosse aqui, esses caras injetam dinheiro dentro do Vaticano também. Mas a gente não precisa ir muito longe. O nosso presidente, né? Ele tá com a igreja evangélica. Exatamente. Mas onde é que eu quero chegar? Imagina que o sistema, que o Vaticano fosse aqui, dentro do nosso sistema, o Papa falasse isso. O sistema composto
por conservadores e mantido por conservadores ia falar assim: ou você muda sua fala, ou não conte com o meu dinheiro. Olha, agora eu descobri por que que tiraram você do ar no Instagram. Menina, é muito polêmico. Se a gente falar aqui, é capaz que nem o nosso vídeo também não ir, mas é que ninguém sabe o que tem no vídeo, entendeu? Então vai passar batido. Aí pode Não, ter mas uns likezinhos, os likes, mas pode ter os dedinhos para baixo, enfim, no YouTube. não, mas você sabe que até isso dá, até os dedinhos até os likes para baixo dá ibope no YouTube. Não, Não mas o que eu é, quero então? Mas o que eu quero trazer não é trazendo certo ou errado ou polêmica, não é. O que eu Sim, quero trazer é que o Papa não tem como ir contra o sistema. exato. Não, verdade. Assim como, se por um acaso o Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro, ele veio com a mesma proposta que o Lula veio lá atrás. O Lula lá atrás, ele veio com a proposta de salvador da pátria. O Bolsonaro Uhum. também veio agora com a proposta de salvador da pátria, certo? Mas a Exato. gente não pode esquecer que a gente vive em um país, infelizmente, corrupto. É. A corrupção está enraizada. Então, ainda que a pessoa tivesse excelentes intenções, ela tem um sistema muito corrupto por trás e que não vai deixar ela ir até determinado ponto, porque foi esse sistema que colocou ela lá. Uhum. O Papa é a mesma coisa, Não adianta. né? Então, É, assim, eu não vejo o Papa hoje, o Papa Francisco, eu não vejo como alguém que seja contrário, particularmente eu não vejo. E se a gente para pensar nessa divisão, só mais um ponto, se a gente para pensar nessa divisão que você citou entre gays LGBT, entre cristãos LGBTs e cristãos héteros, os negros passaram por isso. Se você vai no Pelourinho, existe uma uhum. igreja lá com todos os santos negros, porque os negros não eram aceitos dentro das outras igrejas tradicionais católicas. Não tem que segregar, né? Eu falo assim, poxa, gente, a gente é de carne e osso como todo mundo, preto, branco, amarelo, vermelho, azul, seja lá o que for. Eu acho que tem que estar junto. Mas, mas nós não somos os únicos vítimas desse tipo de segregação e marginalização. Mulheres já foram, e por muito Não, tempo. mulheres nós somos ainda, porque assim, É, existe ainda algo discriminatório, sim, o salário, machismo, o feminicídio, o tempo machismo, feminicídio, então assim, ainda sem continua, só que dúvida. É, diferente. É igual, mas é diferente. na verdade, eu estava me referindo especificamente à questão religiosa mesmo, porque as mulheres Sim. foram demonizadas por muito tempo, no período de Santa Inquisição, em que muitas foram queimadas, né? Então, Uhum. mulheres, índios, negros, homossexuais, nós somos mais uma categoria. A única categoria que você não vê a história dizer que sofreu algum tipo de marginalização, algum tipo de segregação, é o homem branco, cis, hétero. Outra coisa que a gente vai ter que marcar, porque o tempo não vai dar, mas para falar dessas linguagens cis, porque as pessoas não sabem, porque assim, eu nasci em 66, ok? Tenho 55 anos. Não aparenta, mas eu tenho Não, não 55. aparenta mesmo, não. Eu tenho 55. Porém, essas nomenclaturas são novas, vamos dizer, sabe, sei lá, 5, 8, não sei quantos anos, mas na minha época era GLS, gay, lésbicas e simpatizantes. Só. Agora tem LGBTQIA+. Pô, aí É, complica. Então, a gente minha precisa tia marcar um, também, a gente precisa marcar um dia só para explicar para as pessoas esses toda termos. essa nomenclatura. A gente vai marcar outro para falando assim. Você vai falar, olha, isso é isso. A gente coloca lá no site, no Instagram, eu já coloquei. É, mas eu acho que falando fica mais fácil para as pessoas entenderem. Não, e por mais que a gente ache que seja um tema batido, não é.
Ainda precisam muitas pessoas, inclusive dentro da própria comunidade, entender. E não é só Isso, exatamente isso que eu ia falar. A própria comunidade, precisa. sei lá, a lésbica acaba discriminando o trans. Não tem. Para, né? Para. É, assim, o gay, a lésbica, por vezes, discrimina a pessoa trans, a intersexo. A trans, ou a travesti acaba também, Sim. por vezes, discriminando as pessoas intersexo. Na verdade, é como É uma cadeia, assim, ó. o meu É uma querido Jimmy uma vez falou, é uma desconstrução, na verdade, porque a gente foi criado de uma maneira, dá até para entender, até eu mesma, já que meus amigos brincam assim, falam, antigamente a gente podia brincar, te chamar de viado, chamar de sapatão, que tudo bem, agora não, agora é bullying, porque a gente que assim, eu falo para as pessoas que é diferente você chamar o seu amigo o viadinho, mas não é com uma conotação, é, é diferente do que uma pessoa de fora chamar a pessoa, xingar e, né, colocar ela de uma forma deplorável, sei lá, nem tem denominação para isso. É complicado porque as desconstruções elas precisam primeiro serem genéricas, gerais, para depois elas serem ajustadas. E eu vou dar um exemplo para você. Um dia eu ouvi, há uns 3 anos atrás, eu conversando com um senhor branco, cis, hétero, de seus 60 e tantos anos. Ele virou para mim e falou assim: porque agora eu não posso mais chamar o meu amigo negro de neguinho. Ele não consegue compreender a dimensão que existe e que ainda precisa existir dentro dessa desconstrução. E eu vejo como da mesma forma em relação ao viado, ao sapatão, né? Essas desconstruções elas precisam tomar uma grande proporção, de modo que se alcance o que se precisa alcançar, que é o respeito a todos, sabe? Até o dia que a gente não precise mais falar desse tema, até o dia em que o respeito seja algo natural. E aí, sem esquecer que assim, os negros estão lutando por respeito até hoje, né? Sim, e quantos anos já acabou, já se foi a Lei Áurea, né? Quantos E até anos, hoje. séculos, né? E, A nossa luta continua. Aí eu quero que você deixe um recado que você gostaria de falar para todas as pessoas LGBTQIA+. Você, como Keila, como uma pessoa religiosa que você tem Jesus no seu coração, e Ele te ama, como ama todos nós, né? O que você diria para essas pessoas para que a gente possa encerrar esse papo maravilhoso, que a gente poderia ficar aqui mas mais 2 horas. eu tô amando o papo, eu tinha tanta coisa a mais para falar e pensei que agora, poxa, já está acabando. Mas a gente vai ter, porque assim, a gente vai estar, nós estamos fazendo várias gravações, mas a gente vai estender o nosso Zoom com hora infinita. A gente vai poder ficar 24 horas. Ó, me convidem, estarei aqui. Opa, a gente vai ter vários assuntos para ser falado. Diga lá o seu recado para Olha, todos. o meu recado, enquanto criadora da página Direito LGBTQIA+, a gente ainda precisa conquistar muitas coisas. A gente ainda vive numa sociedade extremamente conservadora e ainda vivemos no país que mais mata LGBTQIA+. Mas a gente está alcançando.
pouquinho em pouquinho, são por decisões, a maioria dos casos, são por decisões judiciais, mas a gente está chegando lá, na minha concepção. Qual é o conselho que eu dou? Ano que vem é ano de eleição. Reflete. Reflete muito bem, não vota sem consciência. A gente faz parte de uma comunidade que não pode votar sem consciência. A gente precisa pesquisar, porque hoje a gente tem um governo que, me perdoe quem é a favor, mas é um governo que não traz pautas pró-LGBTs, né? E a gente tem um Supremo Tribunal Federal que é quem tem salvaguardado os nossos direitos. Mas a cada presidente que é colocado no governo, no poder, à frente do país, a esse presidente é concedido o direito de trocar 2 ministros do Supremo. Mais ou menos essa numeração a cada presidente, até porque a gente tem um histórico de normalmente os presidentes serem reeleitos. Então, normalmente eles trocam 2. O Bolsonaro colocou 1, que ele fez questão de dizer que ia ser terrivelmente evangélico. Não chegou a ser terrivelmente evangélico, é um católico. E eu não conheço a postura dele, né? Mas ele colocou 1, pode ser que ele coloque outro. E à medida que o tribunal for mudando as cabeças e os pensamentos, os nossos direitos vão seguindo o mesmo caminho. Então, como representante do direito LGBTQIA+, é isso que eu digo. Vamos tomar cuidado nas próximas eleições, em quem que a gente vai votar. E vamos sair um pouco desse umbigo de classe média para os LGBTs classe média e vamos olhar mais para a comunidade como um todo, porque é quem mais sofre. É a comunidade que não é classe média. Como representante, como criadora da página Direito LGBTQIA+, eu te falo que você que ainda acredita que Deus te condena, eu te asseguro que Deus não te condena. Visite a minha página, Direito a Deus. Lá eu trago vários estudos e várias passagens de construir na Bíblia. A minha página é exatamente criada para você, LGBTQIA+, que acredita que não tem direito a Deus, que acredita que está errado, que acredita que está no pecado. A minha página foi feita para você. Para desconstruir esse medo, para desconstruir esse peso que eu mesma senti por tantos anos. Visite a minha página, eu me coloco à disposição, tanto na página do Direito LGBTQIA+, quanto na página do Direito a Deus. Te asseguro que Deus não te condena, a Bíblia nunca te condenou, e tudo isso faz parte de uma grande deturpação da interpretação bíblica. E eu te digo mais, os movimentos LGBTs surgiram no século XIX. No século XIX, pessoas saíram do armário, pessoas foram expulsas de igreja. E foi exatamente no século XIX que surgiram os estudos da teologia inclusiva. Porque foi aí que surgiram pessoas sendo expulsas da igreja, foi aí que Deus viu corações sinceros, buscando a Ele, e a esses corações sendo ditos que eles não tinham direito a Deus. E foi aí que surgiu a teologia inclusiva. Pesquisa que você vai ver. E você vai encontrar a coerência nos fatos. Sabe? E que Deus sempre te viu, sempre te enxergou. E nós, pessoas LGBTQIA+, também temos o direito a Deus. Não sei se eu fui muito longa nas minhas considerações. Tá ótimo, Keila. Eu quero só te agradecer. Eu tenho que também fazer um merchanzinho aqui agora. Tá vendo essa caneca aqui? Quer dizer, vão estar vendo, quer dizer, no YouTube vão estar vendo, mas nós temos uma caneca que chama Deus Samba na Cast. Dá uma olhada lá no Deus Samba. Nós temos Use Deus Samba, que é nossas camisetas, canecas, e que a gente também, na quarta-feira agora, agora não, vai falar, o Jimmy, já estou ouvindo o Jimmy falando na minha orelha. Não é ao vivo, vai sair depois. É que nós temos um programa chamado Mãos Dadas, que eu faço isso, é uma live, e que eu vou te chamar também para bater papo lá, para falar de alguns assuntos. Aí a live é ao vivo, a gente sempre traz alguém para falar, discutir e algum assunto que nós achamos relevantes ou que tenha que faça
alguma atividade social em São Paulo, no Brasil. Então a gente traz essa pessoa para que tenha relevância. Então nós estamos aqui trabalhando no Quarentenados. Muito obrigada, Keila. Sigam a Keila, vai lá na página dela, do Direito a Deus. Ó, já gravei. Direito a Deus. E eu quero agradecer mais uma vez você a sua disponibilidade aqui comigo. Eu que agradeço. Estamos juntos nessa batalha, que eu acho que é árdua, né? E vamos nessa de mãos dadas. Nada. Vamos sim, muito obrigada. Obrigada mesmo, eu amei o papo. Passou rápido. Passou muito rápido e a gente, aqui eu não sei exatamente o time que nós temos, então eu prefiro que você se despeça, faça as suas considerações e a gente vai estar no próximo Quarentenados aí juntos. Depois eu te digo a data que vai ao ar, viu? Ai, Diz-me, eu tô certinha, não estou falando no plural. Vão lá no YouTube, no nosso Spotify, se você quiser ir escutando no seu carro, você pode ir escutando a nossa conversa ou pode ver em casa no YouTube. Deus Samba na Cast. Beijo, beijo. Obrigada. Beijo, gente. Lá fora ainda chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro.